Glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Um bom dia a todos. Já são 2 horas da manhã de sábado. Acabamos de transpor o dia da sexta-feira, da primeira sexta-feira do mês, e hoje já é madrugada de sábado, que é o dia consagrado a Nossa Senhora. Eles falam que o sábado é a aurora e o domingo é o dia. Então, no sábado comemora-se a memória de Nossa Senhora e no domingo é o dia do Filho dela, o dia do Senhor. É um dia de oração, é um dia de reflexão, é um dia de descanso do trabalho exaustivo da semana e é principalmente um dia de ação de graças por todos os frutos coletados durante a semana, pela vida, pela família, enfim, por tudo aquilo que Deus tem nos dado gratuitamente, todas as cortesias e delicadezas e mimos que Deus tem nos dado. Por isso é um dia de louvor, é um dia de agradecimento, dia de gratidão. Mas a gente vê que esse dia tem essa especialidade, inclusive a missa nunca deve ser faltada para aqueles que são cristãos católico, apostólico, romano, mariano, mas nós sabemos que depois do Concílio Vaticano II vai-se à missa todos os dias, porque todo dia é dia de orar, dia de encontrar com a comunidade, é dia de crescer na fé. E é na soma de todos os corações juntos, plugados no altar, ligados no altar onde ali acontece o maior milagre da vida, Deus está com o olhar voltado para todos aqueles que com Ele concelebram. Ele é a mesa do banquete, o altar, Ele é a vítima, Ele é a Eucaristia, né? E Ele é o sacerdote. E durante a Santa Missa, é como se fizéssemos um caminho, uma viagem, junto com Jesus, desde o princípio até o final de sua vida e sua ressurreição. A gente reza tudo aquilo que a Igreja sempre nos pede. Reza-se pelos defuntos, reza-se pelos vivos, reza-se numa comunhão com os santos, reza-se a oração que Jesus nos ensinou, que é a mais bela de todas, Pai Nosso. Tem a adoração, momento de adoração, passa-se pela comunheira da casa, que é o ponto, que é o pé direito da casa, que é o por Cristo, com Cristo, em Cristo, doxologia. Inicia-se a missa com o sinal da cruz para a procissão seguir, onde nós temos o ato penitencial, onde pedimos perdão a Deus, damos glória a Deus, uma leitura do Antigo Testamento que casa e tem uma conexão com o Evangelho. Temos um salmo que também combina com essas duas leituras, onde a maior de todas é o Evangelho, onde é o próprio Jesus, a boa notícia. E depois nós comungamos com todo prazer o alimento que contém todos os sabores, o pão dos céus, o pão que contém todos os sabores, a Eucaristia, sacramento ímpar, salutar, indispensável à nossa alma. É através da Eucaristia no dia a dia que vamos nos parecendo cada vez mais com Jesus. É que nós vamos nos tornando um novo Cristo grande, no superlativo. E é por isso que a missa é a rainha de todas as orações.
Como diz São Bernardo, salvo engano, uma missa participada em vida, 1000 missas para a alma de um defunto não chega a comparar a uma missa participada enquanto vivo, porque é participando da missa que você saboreia e sente. Então, por isso que eu não vejo muito sentido em levar flores, enfeitar túmulos. Cuidado deve-se ter, mas esse esmero de levar flores para os restos mortais, há um costume dessa natureza, porém a gente não vê esse hábito enquanto as pessoas estão vivas, então a gente não vê sentido, porque os mortos, os restos mortais, não manifestam nenhum sentimento em relação aos presentes que lhes é dado depois de mortos. As flores, os enfeites, tudo aquilo que elabora-se para enfeitar o túmulo, enquanto ali dentro tem os restos mortais. O que eles querem e precisam é de rosas de orações, flores de orações. Por isso, uma missa celebrada em prol de um defunto, as orações oradas no dia a dia, com pensamento ligado àqueles que morreram na saudade, na dor, clamando os céus, são um alívio para essas pessoas que já se foram. É uma graça, é um refrigério, principalmente para aquelas que se encontram ainda no dogma de fé que é o purgatório, onde ali elas estão purificando-se para ir ao encontro do puro dos puros, do santo, do todo santo, 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 3 vezes santo. Por isso que nós temos que olhar e cuidar muito da nossa vida espiritual, que eu falo que é a nossa coluna vertebral. Das 3 dimensões, a mais importante é a nossa fé. O corpo, a mente, a memória, tudo que está ligado ao nosso psíquico, não é tão importante quanto a fé, que pela fé nós trabalhamos o psíquico em relação à fé. A fé comanda a nossa vontade, ela derruba nosso racionalismo, ela derruba as razões, aquilo que está duro, enrijecido, resistente dentro de nós, o que diz respeito ao invisível, que é Deus. A nossa fé derruba tudo isso. Ela, na mesma hora que nosso pensamento às vezes escapa e por um momento somos tentados a pensar como ateus, a fé, ela grita e mostra para a nossa razão, pela nossa inteligência, que diante de tudo que vemos, somos e temos, e dentro da inteligência do qual foi criado cada detalhe, por mínimo que seja, por menor que seja, não tem como o seu autor não ser maior e muito mais belo e muito mais extenso. E o corpo, ele responde o que a nossa fé pede, porque a nossa fé pede exatamente o que Jesus nos pediu. Ela simplesmente é onde ecoa a voz de Jesus. Ela ecoa na nossa fé, que nos leva a tomar atitudes concretas de amor a Deus, de temor a Deus, de gratidão a Deus, não fazendo favores para Deus, mas por gratidão, levando aqueles que não têm e dividindo o que temos, sendo servos dos menores, dos outros,
sempre atento às necessidades de todos, com uma palavra de esperança, com nossa afetividade, com nosso carinho, com nosso sorriso bem largo, aberto e sincero. Com nossas mãos, nós fazemos tantos movimentos de doação, de toque, de se unir em prece, de cuidar daqueles que estão enfermos, estão incapazes, e por aí afora. Isso tudo procede da nossa alma recheada de fé. Pouca ou muita, a fé se estende aos outros. E como Deus pede para nós que creiamos e que perseveremos, porque a perseverança, ela apoia a fé e a fé é apoiada na perseverança. Já disse isso várias vezes. A fé, ela exige uma perseverança de tudo que a fé nos chama, que a Igreja nos chama, que Jesus Cristo nos chama, que o Pai nos chama por Jesus e que o Espírito sopra em nós pelo sopro de Jesus, que é o amor. E é nessa experiência deste amor que se derrama como as cachoeiras de Itaipu, vamos dizer assim. São milhares e milhares de litros de água que caem continuamente. São esses também os favores que descem do coração de Deus em nosso favor. E da mesma forma que desce em nosso favor, nós devemos também derramar estes favores que Deus nos dá para aqueles que desconhecem, para aqueles que ignoram a verdade, porque uma das maiores caridades que nós prestamos aos outros é tirar a ignorância de Deus dos corações e derramar ali dentro as verdades, sermos convincentes o suficiente para que eles acreditem através das nossas atitudes, porque muitas vezes a palavra convence, mas são os testemunhos que arrastam. Por isso que Jesus nos manda, Ele sempre nos manda. Desde o primórdio da igreja, Ele chamou 12 para que esses 12 fossem todos os cantos da terra. Discípulos que formaram discípulos, apóstolos que formaram discípulos, discípulos que continuam multiplicando, fazendo discípulos, e assim a igreja caminha como a arca da aliança. Ela caminha, não no caminho geográfico, mas ela caminha naquilo que Jesus pediu, naquilo que Jesus nos ordenou, no ide que Jesus falou no imperativo, no verbo imperativo, ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Porque aquele que crer se salvará, aquele que não crer não se salvará. Então veja a grande importância de sermos protagonistas do Evangelho. E como diz o Papa Francisco, pregar o Evangelho na alegria, com alegria, porque este Deus ele só tem a promover para nós a alegria da ressurreição, alegria da salvação, alegria do céu que é inexplicável. Nós nem avaliamos, nós não conseguimos pensar de longe o que é o céu, o tamanho, a beleza, a profundidade do amor, a luminosidade, a alegria, tudo aquilo que está dentro desse ambiente chamado
céu que é o próprio coração de Deus, escancarado, aberto, como sempre esteve grávido de nós. Nós entraremos dentro do coração de Deus, ali é o céu. É onde nós sentiremos a vida de Deus em nós e Deus nos sentirá nele. É como o útero materno de uma mãe que aguarda e dá vida pelo filho nessa simbiose fantástica de gerar o filho. O carinho que a mãe tem, a alegria que ela sempre manifesta, as mãos que acariciam o próprio ventre, mas querendo acariciar o próprio fruto das suas entranhas. Alguém que a mãe já chora e é capaz de dar a vida, mesmo sem conhecer o filhote, o filho, sem conhecer o rosto. E sem ter a curiosidade, ela já ama aquele que mexe dentro de si, aquele que já através dos primeiros batidas do coração ela já sente pelos aparelhos médicos, aquele que ela espera com ansiedade, sofre, sente dores, sente mal-estar, é desconfortável a barriga crescendo, a posição para dormir, e quando nasce, quanta dor, e quanta dor mesmo depois que nasce no pensamento de uma doença, na perda, ao mesmo tempo a grande alegria de tê-lo, a preocupação que vem, e a mãe é assim. E Deus também é assim. Nós estamos todos dentro do coração de Deus quando nós partirmos dessa terra, deste vale de lágrimas. Nosso destino é a nossa origem. E a nossa origem é a imensidão de um céu que está dentro do coração do nosso Criador. Jesus está dentro do coração do Pai. O Pai está dentro do coração do Filho. E o Espírito Santo está dentro do coração do Filho. E o Filho está dentro do coração do Espírito Santo e o Pai idem. Essa epicorese que se chama 3 em 1, 1 em 3, distintos um do outro. É dentro deste mistério onde esse trio uno que ama antes dos seus próprios ministérios, o Pai cria e ama, Jesus salvou e ama, e o Espírito Santo santifica o tempo todo e ama o tempo todo. É o único da trinitariedade de Deus que continua numa dinâmica interminável. O Pai já criou, o Filho já nos salvou e o Espírito Santo permanece, trabalhando, equilibrando, sendo sustentáculo de tudo, de todos, santificando a cada um, manifestando em todos os batismos, em todos os sacramentos, em todas as missas simultaneamente no mundo todo. Lá está o Espírito Santo onipresente em todos os lugares em que se celebra, transubstanciando os elementos pão e vinho no corpo e no sangue, na alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, pela unção das mãos e da oração sacerdotal de um padre que é pecador como nós, mas que passou pelo sacramento da ordem e é ministeriado para esta função, o munus profético, o munus sacerdotal. E nós rodeamos essa mesa, concelebramos com o sacerdote, aprendemos e crescemos e ajudamos essa igreja a se manter de pé, a se manter as portas sempre abertas
e livrando sempre do mal, para que o mal não a destrua, através das nossas orações e rogos, onde Jesus é a cabeça, onde o Pai com tanto amor sopra o Espírito Santo nas velas desse barco, e ele vai velejando com a arca de aliança, com todas as riquezas que nós temos, que carregamos desde os tempos de Jesus, quando ele pisou a terra e foi trabalhando e foi abrindo as valetas, abrindo as valetas para a construção bem solidificada dessa igreja, que perpetua, que permanece de pé, firme. Ela não lança nenhuma bomba contra os navios piratas que tentam derrubá-la. Ela não lança nenhum míssil, ela não lança em canhão nenhuma bala. Ela simplesmente navega e veleja no silêncio em direção ao porto seguro, onde Deus nos aguarda. E as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela, porque os próprios demônios e aqueles que são sequazes dos demônios, seguidores deles, são filhos de Deus, estão submetidos ao poder do alto. Por isso eles jamais, por mais que eles usem a língua, as forças que têm terrenas, por mais que eles usem elementos, por mais que eles usem o próprio racionalismo deles, por mais que eles tentam ensinar a matar Deus novamente na mente das pessoas, tirando das escolas ensinos religiosos, tentando diminuir cada vez mais o entusiasmo dos cristãos, a fé dos cristãos, eles não prevalecerão. As portas do inferno jamais conseguirão derrubar a igreja, porque ela é de Deus, construída por Deus com todos nós, os cristãos, que com Jesus, colaborando com Jesus e por uma fé tão autêntica que nos leva ao martírio, mais terríveis, imitando o nosso Mestre, que derramou sangue, e este sangue é poderoso, ele elimina, ele paralisa, ele é verdadeiramente milagroso, ele é curativo. Nada prevalecerá contra este sangue derramado na cruz. É o preço do resgate, é o preço para que nós sejamos perdoados, livres e salvos de um mundo tenebroso, de uma perdição tenebrosa, de um lugar asqueroso que se chama inferno. Fomos salvos graças ao sangue derramado e à morte de um Deus-homem, ou de um homem-Deus, que ressuscita para mostrar o poder, que a morte não tem poder sobre ele e nem sobre nós, porque com ele também ressurgiremos. Por isso Jesus sempre nos fez olhar para o horizonte e ver no horizonte uma luminosidade de muita esperança. A palavra de todos os dias da Igreja, o Catecismo da Igreja Católica e outros documentos, todos estão plugados, estão pautados, estão conectados com o Evangelho. Tudo está conectado com o Evangelho. Todos os livros, toda a literatura cristã está ligada nos evangelhos. Nada está fora dos evangelhos. O catecismo da Igreja Católica é todo baseado e pautado no evangelho. Todos os livros escritos sobre Jesus, sobre as coisas da igreja, todos os concílios, todas as escritas do Papa, inspirado pelo Espírito Santo,
está pautado nos evangelhos. Tudo em Jesus, por isso tudo por Cristo, com Cristo e em Cristo, e nada sem Ele. Por isso nós carregamos no coração toda uma grande certeza, a certeza de que Ele, estando com Ele, estando com o pastor, o bom pastor, que zela pelo rebanho, que deixa 99 para buscar a rebelde, a perdida, a desalentada. Ele não perde tempo, ele ganha tempo sentando e preparando curativos para aquela que está ferida, machucada. Ele não perde, mas ele ganha tempo tosquiando as que estão com a lã toda emaranhada, com carrapichos, carrapatos e coisas do gênero, para que nasce uma lã nova. Aquela que não consegue andar porque machucou a perna, uma pata, ele coloca nos ombros, ele sustenta, ele alimenta as ovelhas, levando-as em prados suculentos. Ele sacia da nossa sede, nos levando às águas refrescantes. Ele nos coloca sobre uma montanha, diante de inimigos, predadores. Ele transborda a nossa taça, o nosso coração, com amor que não existe igual no mundo, que vai muito além das emoções de um amor de uma pessoa para outra pessoa no sentido de paixões, porque nós devemos também, como Jesus, ter um amor de um pastor para com as ovelhas, porque assim como fomos amados e somos amados gratuitamente por Ele, como um pastor zeloso que nos chama pelo nome, que dorme conosco, que come conosco, que arma uma tenda para recolher-nos no tempo chuvoso, que fica atento com cajado, com bordão, para que nenhum predador lobo aproxima do rebanho. Ele que tem ovelhas que deita a cabeça sobre o seu próprio ventre, quando ele deita sobre a relva debaixo da lona de uma tenda, enquanto vigia as ovelhas pernoites, noites e noites afora, aproveitando o tempo em que o verde se torna mais intenso, fica longe da família e só na seca, no inverno, é que ele volta com o rebanho para casa. Assim Jesus cuida de nós. E nós devemos assim cuidarmos uns dos outros, deixando que Jesus use nossas mãos, nossos pés, nossos olhos, nossa inteligência, toda a nossa capacidade de amar, para também estar cuidando dos outros e deixar-nos cuidar com muita humildade por outros como um pastor, aceitar a própria condição de impotência e se deixar cuidar por Jesus, que usa nossos irmãos, que nos usa para cuidarmos uns dos outros. O oxigênio da vida é o amor. A bússola que temos é o amor no norte, o amor no sul, o amor no leste, no oeste e assim por diante na rosa dos ventos. O oxigênio, volta a dizer, é o amor, a brisa suave é o amor, tudo que nos rodeia de cenários, de paisagem, qualquer canto que formos, é o amor, seja no deserto, seja nas montanhas geladas, onde quer que formos, tudo se respira o amor, a terra que produz, o céu noturno onde as estrelas brilham para tirar nossos medos noturnos,
é o amor. A profundidade do azul do céu nunca nos cansou. É uma abóbada que nos cobre, é o olhar de Deus por inteiro sobre todos e tudo. É o amor. E quando nós vemos isso tudo, nós vemos que nas 3 parábolas do capítulo 15, do capítulo 14 de Lucas, que é o coração da Bíblia, Jesus nos conta 3 parábolas para falar e delinear a grandeza do Pai. Por isso ele, com todo esmero, com toda disciplina, com toda boa vontade, com todo amor, humildade, ele respondeu a todas as expectativas do Pai aqui na Terra para transformar a humanidade, para mudar os conceitos e os preconceitos da humanidade, para nos levar a imitá-lo, a segui-lo no caminho, volto a dizer, não geográfico, mas um caminho em que ele por 3 anos foi mostrando como é o caminho para o Pai, quais são os movimentos que devemos ter. Esse é o caminho que é Jesus. É fazer o que Jesus fez, é viver como Jesus viveu, é obedecer ao Pai como ele obedeceu, é jamais se fadigar ou cansar de praticar o bem e tomar a regra de ouro na íntegra: tudo que quero que façam comigo, que eu faça aos outros. E com tudo isso colheremos 100 vezes mais, assim como ele promete para Pedro, que fala: o que nós ganhamos deixando casa, pai, mãe, família para te seguir? Ele diz: ganhará 100 vezes mais o que deixou. E é verdade e é real. Isso é verdadeiro. Assim como eu colho por tudo aquilo que eu deixei para trás, para seguir Jesus, para imitar Jesus, para obedecer Jesus, eu ganhei 100 vezes mais. Ganhei milhares de mães, milhares de irmãos, milhares de pessoas que estão comigo, que sempre me apoiam, ajudam. E a ajuda que vem, ela é repartida por mim também. Então, é plantando que se colhe, mas que sementes eu estou lançando? Que semente eu estou distribuindo nos corações, plantando nos corações? Por isso, aproveitando a parábola do semeador, peçamos ao Senhor que o nosso coração não seja um terreno arenoso, nem cheio de espinheiro, nem duro como um caminho onde passa muita gente, vai endurecendo a terra, nem pedregoso, mas uma terra fértil, uma terra onde, quando a semente é semeada, colheremos 100 vezes mais, 30 por 1, 100 por 1. Uma semente de um milho, quantos milhos nas espigas dão? Então vem, Jesus, adubar nosso coração com a tua graça e vem semear e ajudar-me a fazer a semeadura daquilo que o Senhor já semeou do meu coração, tirar dos meus celeiros para semear no coração dos meus irmãos que estão famintos, raquíticos, que estão anêmicos, que estão aniquilados e que precisam, Senhor, de um novo vigor. Só sementes de vida eterna que tem, Senhor, em mãos para distribuir com seus funcionários é que realizará, Senhor, este prodígio. Por isso, põe em minhas mãos cada vez mais, ponha no meu coração cada vez mais sementes de vida eterna, para que abundantemente possa dar vida e vida em abundância
por onde nós passarmos, por onde nós vivermos, e assim o reino de Deus acontecerá sobre a nossa terra. Amém. Ajude de Nossa Senhora, a Senhora que tão bem soube entender, ouvir, silenciar e agir, ensina-nos como mãe a repetir os seus gestos movimentados pelo Espírito Santo, tão bem elaborados, numa sincronia perfeita com o Espírito Santo. Ajude-nos, Senhora, a sermos santos, como a Senhora é santa. Estivemos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.